E o Saeb que já divulgou o resultado final da edição 2023. Fique comigo nesse vídeo, vou mostrar para você como fazer análise dos dados do Saeb e também vou deixar para você um analisador dos dados do Saeb. É uma planilha de Excel onde você consegue verificar se a sua rede, se a sua escola está evoluindo ou não ao longo das edições do Saeb. Eu sou o professor Jairo e nesse vídeo vamos analisar então os dados, os resultados finais do Saeb da edição 2023. Para você saber os dados do Saeb, basta você acessar o link que vou deixar na descrição do vídeo, que é o saeb.inep.gov.br, e você virá aqui em resultados finais. Uma vez aqui dentro dos resultados finais, basta você clicar aqui sobre código da escola e você vai digitar então o INEP da escola. E aí vamos aqui em pesquisar. Aqui também você pode modificar o ano então da edição. Você pode colocar então o ano 2023, 2021, 2019, 2017 e você conseguirá ter dados então da edição atual, mas também das edições anteriores. Depois que selecionamos então aqui a edição, você virá em pesquisar. Aqui em pesquisar, então nós temos os dados aqui da escola, que nós estamos analisando os dados, e aí você pode vir aqui em resultado final. Vejam, aqui no resultado final você vai ter uma gama de dados onde você poderá analisar os resultados da sua escola, desde o nível socioeconômico dos estudantes da sua escola, a formação docente dos professores que estão aí na sua escola. Também você conseguirá verificar a participação na avaliação. Você conseguirá ver também a distribuição do percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência, tanto em língua portuguesa como em matemática. Você conseguirá verificar também a distribuição do percentual dos alunos, né, do quinto, do nono ou também do terceiro ano do ensino médio por nível de proficiência. E uma coisa bem bacana que você consegue verificar é comparar a sua escola com escolas similares e também com o seu município, com o estado e também com todo o Brasil. Se a gente for verificar então, aqui analisando os dados, o nível socioeconômico vai dizer que o nível socioeconômico dessa escola é o nível 6, lembrando que os níveis são de 1 até 8, a formação docente, aqui vai dizer que 90% dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental estão dentro da área de formação adequada. Já nos anos finais do ensino fundamental vai dizer que apenas 58,30% dos professores dessa unidade escolar estão dentro do nível adequado ou compatível com a área de atuação desses professores, né? A compatibilidade da formação e a atuação do professor. A taxa de participação dessa unidade escolar foi de 81,82%. A distribuição, digamos, dos estudantes aqui dentro de língua portuguesa vai dizer que a escola está com uma proficiência de 235,81, enquanto que escolas similares estão com 216. No município é 217, escolas estaduais que estão dentro do município é 189, enfim, aqui dentro da média de proficiência você consegue verificar como é que está a sua escola, né, no desempenho dentro daqui da língua portuguesa e também você consegue verificar dentro da matemática. Aqui na lateral você consegue verificar os dados, né, nas edições do Saeb desde 2011 até a presente edição do Saeb, que é 2023. Aqui também é bacana a distribuição do percentual dos alunos do quinto ano por nível de proficiência. Então aqui vai dizer, em língua portuguesa os níveis são de 0 até 9, né, em matemática de 0 até 10, e aí vai mostrar que nessa unidade escolar, no nível 0 tem 1,53, no nível 1, 4,54 e assim por diante. E nas escolas similares, veja um pouquinho maior os dados aqui no nível 0, 3,54, nível 1, 7,37. E aqui mais abaixo, nesse gráfico, você consegue verificar então qual é a quantidade de estudantes, onde eles se concentram mais. Aqui nós podemos ver que em dois níveis está a maior quantidade de estudantes concentrado. No nível 5 tem 27% dos estudantes e no nível 6 tem 22%. Por somar aí então 50% mais ou menos dos estudantes dessa unidade escolar estão no nível 5 e 6. Mais abaixo aqui você vai ter uma descrição do nível, né? Como é que estão os estudantes em relação a esses níveis. O que significa dizer se o aluno está no nível 0, né, que é um desempenho inferior a 125 pontos. O que significa dizer se o aluno está no nível 1, 2, enfim, né, como é que está a distribuição. Esse descritivo aqui é muito bacana para que o professor então consiga verificar como é que estão os seus estudantes e fazer as retomadas, fazer essa recomposição da aprendizagem, analisando cada um dos níveis.
E aqui você consegue verificar, né, tanto para a língua portuguesa como para a matemática, vários dados bem interessantes que a gente vai utilizar esses dados para jogar dentro da planilha que eu criei, e essa planilha vai te ajudar a verificar como é que está o desempenho dos seus estudantes, aonde que tem que ser o ponto foco, aonde que estão os pontos críticos, né, onde que estão os gargalos da aprendizagem aí para o quinto, para o nono ano e também para o terceiro ano do ensino médio. Então vamos para a planilha, pegar os dados aqui do SAEB, né, da plataforma aqui do SAEB, jogar dentro da planilha e analisar como é que está o desempenho dos nossos estudantes aqui no quinto ano. Mas a planilha também está adaptada para o nono ano e também para o terceiro ano do ensino médio. Bom pessoal, então essa é a planilha que foi elaborada, né, um simulador, um analisador de dados do SAEB. Aqui nós podemos colocar dados de 2019, 2021 e 2023, tanto para o quinto, para o nono, como também para o terceiro ano do ensino médio. E o interessante é que aqui nesse outro botão, né, a gente pode deixar um analisador, né, onde tem as análises do quinto, né, do nono e também do terceiro ano do ensino médio. E uma outra coisa que eu deixei aqui é um plano de ação escolar. Esse plano de ação escolar, pessoal, a gente vai analisar mais para frente, ele está baseado no modelo PDCA, né, que é onde você vai planejar, você vai executar, você vai reavaliar e reorganizar dados, né, corrigir as rotas, digamos, de trabalho aí da sua unidade escolar. Todos aqueles dados que estão lá na plataforma SAEB, você pode jogar aqui dentro do analisador de dados do SAEB e verificar como é que está o desempenho dos seus estudantes. Primeira coisa que você precisa colocar é a taxa de participação. Então nós vamos colocar a taxa de participação. Então você precisa preencher aqui tanto a taxa de participação de matemática como de português. A outra coisa que você precisa colocar é a proficiência, né, tanto para matemática como para português. E mais abaixo você precisa colocar o percentual de estudantes da sua unidade escolar aqui em cada um dos níveis. Lembrando que os níveis de matemática vão de 0 até 10 e o nível de língua portuguesa eles vão de 0 até 9. Mais à frente aqui então tem alguns dados que a própria planilha vai calcular. Então você precisa preencher somente esses 3 pontos: taxa de participação, proficiência, né, dos estudantes da sua unidade escolar como um todo, depois distribuição dos níveis, né, o percentual de estudantes que estão em cada um dos níveis, tanto para a matemática como para a língua portuguesa, e o restante ela vai analisar. Quais pontos aqui vai ser analisado? A equidade, né, ou seja, como é que seus alunos estão aprendendo? Eles estão aprendendo de uma forma muito disparelha, né, ou eles estão muito próximos, digamos, à aprendizagem dos estudantes? Então, a equidade ela vai até 1. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que está tendo mais equidade. Se ela estiver mais distante de 1, ela está tendo iniquidade, ou seja, você precisa trabalhar para que todos os seus alunos aprendam e aprendam bem. Uma outra questão que traz aqui, né, o cálculo, é a proficiência padronizada. O que é a proficiência padronizada? É a quantidade de aprendizagem dos seus estudantes. A equidade, ele vai retomar aqui novamente, a taxa de participação, novamente aqui, e aí esses 3 dados, que é a proficiência padronizada, a equidade e a taxa de participação, eles vão gerar um índice de qualidade. Esse índice de qualidade, quanto maior, melhor, né? Então o índice de qualidade, por exemplo, aqui de matemática, juntando a participação, a proficiência e a distribuição por padrão de desempenho, vai gerar um índice de qualidade de 4,7. Já em língua portuguesa, como a equidade ficou menor, então o índice de qualidade seria de 4,5. Juntando então o 4,7 da matemática com o 4,5 da língua portuguesa, ele vai gerar um índice de desenvolvimento da educação SAEB de 4,61 ou 4,6 seria o índice de qualidade aqui dessa unidade escolar. Então esses dados, pessoal, você consegue colocar em 2019, 2021 e por fim 2023. E aí ele vai gerar um padrão de desempenho para a matemática e para a língua portuguesa. O padrão de desempenho pode variar, por exemplo, de proficiente, avançado, básico ou abaixo do básico, dependendo dos índices aqui da sua unidade escolar. E depois você pode vir nesse outro botão aqui, que é o análise de dados, né, do quinto ano. O que tem esses dados aqui de análise de dados do quinto ano? Vai trazer uma evolução. Como é que a sua escola se comportou ao longo dessas 3 últimas edições? Né? Então ele vai trazer alguns índices, como por exemplo proficiência, e aí ele vai fazer uma comparativa aqui na coluna C entre 2019 e 2021. Qual foi a evolução em pontos percentuais? Já na coluna D, ele vai trazer também uma evolução entre 2021 e 2023. E aqui na coluna E, vai trazer uma variação entre 2019 e 2021 em porcentagem, né, em percentual.
E aqui na coluna F vai trazer uma variação entre 2021 e 2023. Quais são os índices então que eu trago aqui? Proficiência, proficiência padronizada, equidade, taxa de participação e índice de qualidade. Então esses 5 índices aqui vai ter essa análise mostrando a evolução dele, né, ao longo dessas últimas 3 edições, tá? Tanto em pontos percentuais como em porcentagem. Então aqui nesse primeiro ponto aqui, essa primeira tabela, aliás, para matemática, e essa segunda tabela aqui ele vai trazer as mesmas informações para a língua portuguesa. Uma outra questão que eu organizei aqui nessa tabela é que são as cores. Se ele for uma cor verde, ele vai dizer que é para evolução, teve uma melhoria. Se apontar uma cor laranja, ela ficou estagnado, não houve melhoria. E se apontar uma cor vermelha, quer dizer que teve uma queda, né? Caiu um pouco os dados dessa unidade escolar. E aqui eu trago mais abaixo um gráfico, né? Então eu trago em forma de tabela e também trago em forma de gráfico esses mesmos dados. A variação aqui em porcentagem, né? Aqui é só em porcentagem. A variação de 2019 para 2021 está na linha azul. E a variação de 2021 para 2023 está na linha vermelha, mostrando como é que foi a variação dessa unidade escolar aqui para a matemática no 5º ano. E aqui também para a língua portuguesa, tá bom? Mais abaixo, pessoal, nós vamos trazer então esses dados, né, no fator de equidade educacional. Aqui nós vamos analisar então a equidade, ou seja, você conseguir entregar para cada estudante aquilo que ele necessita para que possa aprender e aprender bem. Ou seja, a ideia aqui é que todos os estudantes da sua unidade escolar consigam aprender de forma equitativa, né? Não é uma questão de igualdade, mas é uma questão de equidade. Você entregar para cada estudante aquilo que ele necessita para melhorar. Aqui, pessoal, um detalhe é que os níveis, por exemplo, 0, 1, 2, 3, tal, os níveis mais baixos, quanto menor a quantidade de estudantes nesses níveis, melhor, né? Então a ideia é que quanto menor, melhor. Já nos níveis maiores, né, os níveis aí a partir do 6, 7 para frente, né, quanto maior a quantidade de estudante, melhor. Então aqui também a gente segue a mesma lógica aqui no fator de equidade educacional. A gente vai verificar aqui na coluna C a distribuição em pontos percentuais, como é que foi esse comportamento da sua unidade escolar ao longo das edições. Se houve a melhoria, ele vai mostrar aqui que houve essa melhoria, tá? Então, por exemplo, aqui nos níveis mais baixos, que estão aqui em nível vermelho, quanto menor, se ficar negativo aqui, então é melhor, ou seja, diminuiu a quantidade de estudantes nesses níveis. E nos níveis azuis e verde, quanto maior a quantidade de estudante aqui, melhor. Então aqui também, pessoal, nesse fator de equidade, você vai ter então para a matemática e também para a língua portuguesa. E do mesmo formato eu organizei em forma de tabela e também organizei aqui em forma de gráfico. Se você gosta mais de analisar em forma de tabela, vai ter aqui os dados, mas se você também gosta de analisar em forma de gráfico, vai ter essa informação e também em forma de gráfico. Esse analisador, pessoal, de dados, né, vai estar disponível um link para você baixar, né, essa planilha de análise de dados do SAEB e fazer a análise dos dados da sua escola para verificar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que a sua unidade escolar precisa focar, né, para melhorar esses dados que não estão tão bem aí. E focar ainda mais naqueles dados que já estão bem, para que eles possam melhorar ainda mais. E por último aqui vou mostrar para vocês então o plano de ação escolar. Esse plano de ação escolar nada mais é que um modelo então PDCA, né? Nesse modelo PDCA, então, nós temos algumas perguntas que precisam ser preenchidas. Por exemplo, o que são as habilidades que você precisa colocar aqui, que é aquelas habilidades que não estão bem desenvolvidas, né? Então você precisa fazer um trabalho para recompor essa aprendizagem. Então o que? Colocar aqui habilidades para matemática, para português, do 5º ano, do 9º ano, ou 3º ano do ensino médio. Quando? É a data. Você precisa colocar uma data aqui para que não fique postergando esse trabalho. O porquê é, digamos, fazer a justificativa. Por que você precisa fazer essa recomposição da aprendizagem? O como são as estratégias. De que forma que vai ser feito esse trabalho? Onde? Onde é o local? Vai ser na sala de aula? Vai ser na biblioteca? Laboratório? Que locais que você vai utilizar para fazer essa recomposição da aprendizagem? O quem? São as pessoas responsáveis pelaquela ação. O professor, o coordenador pedagógico, enfim, quais são as pessoas que serão indicadas para fazer esse trabalho de recomposição da aprendizagem daquela habilidade que não está bem desenvolvida.
E depois a situação. A situação é se já teve início, se está em andamento ou se já foi concluída aquela ação. Esse plano é bem bacana, pessoal, e você precisa cumprir à risca aquilo que você planejou para que você possa recompor essa aprendizagem o mais rápido possível com esses estudantes que não tiveram essas habilidades bem desenvolvidas. Essa planilha então de análise de dados ou analisador dos dados do SAEB é bacana para que você possa então utilizar e verificar como é que está o andamento da sua escola ao longo das edições do SAEB, de 2019 até o ano de 2023. Para preencher essa planilha, basta você vir no site do SAEB e pegar as informações aqui da sua escola, né, dos anos 2019, 2021 e também do ano agora de 2023, e você vai preencher esses dados e fazer as análises e verificar se sua escola está desenvolvendo ou não, como é que está o comportamento dos seus estudantes ao longo das edições do SAEB. Pessoal, um grande abraço a todos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos professores, amigos diretores, gestores municipais de educação, deixar o seu like aí, pessoal, e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Grande abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.